não poderíamos fugir do assunto, então abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Essa canção que acabamos de cantar, ela diz muito do que nós celebramos hoje, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a esperança que nos motiva, que nos carrega, que nos permite estar de pé todos os dias. A esperança de acreditar que Ele vive e eu posso crer no amanhã. Quem abriu, diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que também tenho pregado, do qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se guardardes na memória o que eu vos preguei, e naqueles se não creres em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Ele foi sepultado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Vamos ler novamente? Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, aqui estamos nessa manhã qual o Senhor nos preparou, e com muita alegria, porque hoje é dia de celebração, de celebrar a vida e vida com abundância. Nós celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos a vida em abundância, celebramos aonde a morte comemorava. Hoje celebramos a vida, 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 vida que nos invade, vida que nos transborda, vida que nos impacta, vida que nos transforma, a vida em Cristo. Nós estamos aqui celebrando, Senhor, nessa manhã, um culto preparatório para a noite, participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Senhor, que nessa manhã nós possamos compreender e entender o recado que o Senhor tem para com os nossos corações. Senhor, fala através do Teu Santo Espírito, na profundidade da nossa alma, para que nós possamos sair daqui transbordando do Teu amor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Quando a Érica me fez o convite, e automaticamente a gente começa a pensar, a Érica falou que não existia um tema, que era um momento de consagração, onde que a igreja se separa para que à noite vocês possam participar da Santa Ceia. Eu participei a semana passada, e vocês hoje, que data especial de participarmos de uma Santa Ceia, justamente na data de comemoração da Páscoa, celebrar a Santa Ceia, e ela tem muitos elementos que mostram a lembrança e a memória da crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, quando a Érica fez o convite, automaticamente a gente já cria uma preocupação e uma responsabilidade do que falar, o que trazer, o que o Espírito Santo de Deus quer tratar ao coração da igreja. Porque não é simplesmente o fato de você subir aqui em cima de um púlpito, abrir um versículo e despejar aquilo que está no seu coração. Não. A responsabilidade que nós temos de subir a este púlpito e transmitir algo que Deus quer falar com você é muito importante, porque a palavra, ela não volta vazia, ela tem um alvo e ela tem um objetivo a ser atingido. Então, quando nós falamos e subimos a este altar com a responsabilidade de ministrar, nós temos que ser direcionados por aquilo que Deus quer falar com a igreja. Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela passa por situações, por momentos que nós precisamos de respostas. E quando eu falava com Deus, e Deus, Ele colocava no meu coração uma palavra muito específica e muito clara, e eu não tinha entendido até chegar hoje aqui essa manhã. Deus colocou no meu coração para falar sobre os remanescentes. E eu não entendia porque Deus queria falar com remanescentes. E aí, no passar dos louvores, o William, ele tem essa característica de cantar músicas antigas. Eu acho que ele segue a mesma linha que eu. Eu não consigo gravar as músicas novas. Não sei se é
déficit de memória ou idade, ou porque as músicas novas, infelizmente uma crítica sadia, não conseguem mais transmitir no nosso coração aquilo que Deus quer. Porque o nosso louvor, a nossa adoração, ela é toda centralizada em Jesus. Se não for centralizada em Jesus, ela perde significado. Então, hoje uma crítica que eu faço, e eu não ouço, se eu não ouço, não me contamino. Eu não consigo ouvir músicas que centralizam o homem, eu consigo buscar canções que falam, ele vive, posso crer no amanhã. E quando você estava cantando essas canções, me trouxe à memória, por que o remanescente? Porque quando nós falamos da Páscoa, nós lembramos a palavra Páscoa, ela tem um significado muito interessante, ela significa passagem. A Páscoa ela tem uma palavra objetiva, passagem, porque quando Deus dá a Moisés o direcionamento para que fale ao povo que eles seriam libertos do Egito, é que Moisés estava demonstrando, e quando Deus dá a revelação da Páscoa, ele é só uma passagem pelo Egito. Porque o lugar do povo não era ali. Porque se nós falarmos de remanescentes, nós vamos voltar um pouco lá atrás, lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus tem um chamado com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, lá, vai para o lugar onde te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos remanescentes de uma bênção que vem de Abraão. Essa bênção ela vem nos seguindo e por todos os anos. Então, os remanescentes de Abraão, eles vêm seguindo uma caminhada sobre uma bênção. Aí nós temos Isaac, nós temos Jacó. Em Jacó, ali estão os remanescentes de Abraão. Dos remanescentes de Jacó, são os 12 filhos. Aí nós temos a história dos homens que fazem as tribos de Israel. José, que vai ao Egito, e quando ele chega ao Egito, ele se torna o grande libertador de uma nação que morreria de fome. Então ali os remanescentes de Israel são aqueles que estão escravizados, 430 anos presos, mas os remanescentes de Israel são libertos através de Moisés. Moisés, ele celebra a Páscoa. Nós sabemos bem, um cordeiro feito com ervas amargas. As ervas amargas era para que o gosto se tornasse quase intragável. Mas era necessário participar daquele momento, daquela celebração. A celebração da passagem. Que aquele lugar não era o lugar deles, porque os remanescentes de Israel não pertenciam ao Egito. Os remanescentes de Israel tinham um lugar preparado. Qual era o lugar? A Canaã. Os remanescentes de Jesus não são pertencentes a este lugar. Os remanescentes de Cristo pertencem a um lugar. E se eu perguntar para você, eu sei que você vai me responder. Onde é o seu lugar? Fiquei decepcionado agora. Os remanescentes de Cristo, eles vão morar onde? Nossa, eu acho que vocês estão em dúvida onde vocês vão morar. Eu acho que vocês estão em dúvida naquilo que vocês estão fazendo aqui. A Páscoa é passagem. A passagem nossa aqui é um momento, uma preparação. Nós comemos as ervas amargas para sentir o gosto amargo da vida. Mas o nosso lugar não é? Vamos perguntar de novo? Seu lugar é aonde? No céu! Amém. Melhorou. A falta de convicção nos levam à dúvida. Porque todos os remanescentes de Israel que estavam lá, era aproximadamente quase 2 milhões de pessoas que estavam escravizadas. Elas clamam por um libertador, e quando Moisés se levanta como libertador, eles questionam, eles duvidam. Você vê que a estatística, 2 milhões de pessoas saem de um lugar e vão para a terra prometida. Só que só 2 são remanescentes. Só 2. De 2 milhões de pessoas, apenas 2 que passaram pela escravidão conseguiram entrar em Canaã.
Se você pensar nisso, é uma estatística assombrosa. 2 milhões dá 0,000,0,1 de remanescentes que entram na terra prometida. Quando nós falamos de remanescentes, a palavra remanescente é permanecer, é continuar, é aquele que permanece, é aquele que não desiste, é aquele que não olha para trás. Quando nós estamos falando sobre a Páscoa, sobre ressurreição, sobre vida, nós estamos falando de algo que é remanescente em nós. Nós pertencemos, nós continuamos, nós não olhamos para trás, prosseguimos para o alvo. O meu alvo, o meu objetivo é muito claro, é muito direto, e eu vou falar para você que você talvez tenha dúvida. O seu objetivo, o seu alvo nessa terra não é ficar rico, não é conquistar dinheiro, é chegar ao céu. Se isso não está sendo pregado, se isso não está sendo falado, eu estou dizendo para você, o seu lugar, o seu objetivo é o céu. Conquistar coisas na terra é muito bom, é fantástico, mas passa. Conquistar a felicidade momentânea é legal, mas a nossa felicidade ela é preenchida através do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de ser remanescentes, nós passamos por Moisés, e o novo Velho Testamento vai carregando isso. Nós somos remanescentes de Moisés, somos remanescentes da lei, somos remanescentes daquilo que Moisés falou, sobre os 10 mandamentos, sobre aquelas leis, e chega a um ponto de sermos, das pessoas serem tão tradicionais, tão religiosas, que eles começam a sufocar aquele que quer adorar a Deus. Você não pode, você não deve, você não vai, você não faz, você não cose. Então chega num determinado momento que Deus vê os remanescentes dele sufocados, que não conseguem mais se prostrar à adoração a Deus. E Deus fica 400 anos em silêncio. 4 gerações que não levantam um profeta. 4 gerações que não levantam um sacerdote. 4 gerações que não têm a manifestação de Deus. 4 gerações de remanescentes que perderam no meio do caminho a sua identidade. E isso é o grande perigo de nossos dias, quando nós perdemos a nossa identidade. Esse é o perigo dessa geração. A geração que está perdendo a sua identidade. A identidade de como cristão, de como pessoa. Do que você é, o que você representa. O que você representa? Quem você representa? Se você não tiver essa identidade daquele que remanesce, dos princípios, você perdeu a sua identidade. Aí qualquer coisa que se fala ou se prega é aceitável. Nós passamos a aceitar coisas que há uns 10, 20 anos atrás não era aceitável. Nós começamos a digerir coisas que há um tempo atrás não era aceitável. Mas hoje pode. Hoje abrimos exceções. Eu não falo, eu fico escandalizado com o que uma instituição muda uma regra de uma lei, de uma declaração de fé, para permitir que o divórcio é normal. Há um tempo atrás isso não fazia parte, porque nós carregávamos uma identidade. Perdoe talvez não ser aquilo que você queria ouvir nessa manhã. Mas Deus me falou, e eu quero ser muito fiel àquilo que Deus falou. Que essa igreja, que este lugar, tem pessoas que são remanescentes ainda. Eu não estou qualificando e nem apontando o dedo, eu estou falando que Deus falou para mim que nesse lugar tem
remanescentes. Ser remanescente, permanecer, é muito difícil. Eu uso o exemplo da Bíblia, porque quando Abraão ele está percebendo que Sodoma e Gomorra vai ser destruído, ele intercede a Deus para que Deus salve o seu sobrinho. E aí Abraão ele fala de forma, ele coloca Deus de uma forma, ele fala: se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10, se tiver 1, e aí percebe-se que não tem ninguém, mas pela intercessão de Abraão, Deus envia anjos para que o seu sobrinho e sua família seja salvo. Aí o que acontece? Os anjos chegam, pregam, falam: Ló, sai, leva a sua família. Qual era a condição? Era só uma, não precisava mais, era uma condição. Qual era a condição? Não olhe. Qual era a condição? A família de Ló sai com esse recado: não olhe. No decorrer da caminhada está destruindo, Sodoma e Gomorra está sendo destruída, está queimando, está pegando fogo, mas a recomendação é não olhar para trás. E o que a mulher faz? Ela olha. Aí a gente pode citar vários exemplos. Ela pode ter olhado com remorso, com dó, ou o principal, ela olhou para trás porque ela gostava de Sodoma e Gomorra. Vira uma estátua de sal e não consegue mais sair do lugar. A única observação que Jesus fala para você, ele fala: não olhe para trás, continue, siga para o alvo. O que te impede de você continuar a sua caminhada? Porque você tem olhado para trás, porque você tem ficado estático olhando para trás. É para frente, é para o alvo, é para o alto, é para a cruz, é para a vida, é para a ressurreição. Eu sei que nós passamos por lutas, por dificuldades, por coisas que muitas vezes nos fazem querer olhar para trás, mas continue na sua força, mesmo que seja pequena, continue a caminhada, mesmo que seja arrastado, mesmo que seja com dificuldade, mas continue. Sabe por que a necessidade de você continuar? Porque você é um remanescente. E se você é um remanescente, você tem que se permanecer de pé. Porque tem pessoas que precisam de você. Jesus vem. Depois de 400 anos de silêncio, as pessoas não conseguem entender Jesus. Porque 400 anos sem manifestação, quando chega alguém que manifesta o poder de Deus, eles ficam assombrados, assustados, ao ponto de falar: é filho de Beelzebu. Não discute mais forte de Jesus, todos começam a abandoná-lo, e Jesus olha para os seus discípulos: e vocês também não irão? E Pedro responde: aonde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus morre, ressuscita, e nós passamos a ser remanescentes de Cristo. Sabe o que significa isso? Carregar a identidade de cristão, aqueles que são pequenos cristos, ou aqueles que são semelhantes a Cristo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela, olha bem no olho dela, fala assim: você é cristão. Em outras palavras, quando você olha para ele e fala assim: eu sou cristão, sou imagem de Cristo, sou remanescente.
de algo sobrenatural. Você consegue me compreender? É que eu estou tentando te transmitir. Você é remanescente de algo que é sobrenatural. Que é algo que vai além da sua compreensão, da sua sabedoria, da sua capacidade de entender. Hoje, quando eu olho para você, eu não consigo mais te enxergar como normal. Eu te enxergo você como alguém que é descendente de Cristo. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Por causa do penhor. Sabe o que é penhor? Quando você tem uma grana no banco, quando você precisa de alguma coisa, você pega alguma coisa de muito valor. Um valor muito mais alto do que você precisa. Coloca como penhor no banco. O banco te libera um dinheiro. Se você não honrar a dívida, aquilo que você tinha deixado vira leilão para que seja paga a sua dívida. Sabe o que está escrito lá em Efésios? E pelo penhor do Espírito Santo, eu e você somos salvos, herdeiros e cordeiros de Cristo Jesus. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus se manifestar nesse lugar, enquanto o Espírito Santo de Deus se manifestar nessa igreja, eu tenho a certeza que o penhor do Espírito Santo de Deus me justifica para que eu possa ser salvo e eu possa ser remanescente da glória da eterna que Deus está preparando para mim. Eu sou remanescente de algo sobrenatural. As pessoas que, aqui nós lemos um texto de Paulo, que as pessoas estão questionando, os cidadãos de Coríntios estão questionando a ressurreição de Cristo, e Paulo fala, eu prego o Cristo ressurreto. Se não fosse assim, nós iríamos para nossa casa, beberíamos e esperaríamos a morte, mas eu prego o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que venceu a vida, ele trouxe vida. Ele fala, Paulo, aonde está a morte, o seu agrilhão? Aonde morte está o seu agrilhão? Jesus venceu a morte, ele venceu a morte, para que eu e você hoje pudéssemos dizer, eu tenho vida com abundância. Somos remanescentes. E a ideia é continuarmos de pé. Porque ser remanescente é ter resiliência. É sofrer pancadas de todo lado e permanecer de pé. É como o irmão Lázaro cantava, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando vem a pancada que você não tem nem fogo? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque nessa longa estrada da vida, nós olhamos e vemos morreram no meio do caminho. Talvez por coisas tão poucas. Pela ansiedade de não entender que Deus tem um tempo certo. Pela falta de paciência de entender que Deus está cuidando de você. De não conseguir perseverar na fé. Se você não conseguir olhar ao seu redor e perceber que existem pessoas que precisam de você, talvez você não vai conseguir chegar. Há uma necessidade dessa igreja continuar sendo remanescente. Continuar pregando. Continuar lutando. As tentações são grandes, as provas são maiores ainda. É a capacidade que você tem de permanecer de pé que vai te mostrar o quanto você é remanescente.
quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus, como acabamos de falar, ele é o penhor da nossa salvação. A incapacidade, ela vem pela falta de conhecimento, ou a incapacidade, ela vem da falta de experiência, a incapacidade talvez ela venha pela falta de sabedoria. Mas semana passada eu estava falando isso, Deus pega um menino de 17 anos, Bezalel, que não tinha conhecimento nenhum. Ele não tinha capacidade nenhuma. E Deus capacita ele com a capacidade de mexer em ouro, prata, bronze, mexer em madeira, mexer em tecido, para que ele pudesse fazer o tabernáculo. Deus pega pessoas incapacitadas e capacita elas. E o texto é interessante que fala que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus. E lhe deu a capacidade de fazer aquilo que estava no coração de Moisés. E o que ele fez, o tabernáculo, tinha detalhes riquíssimos, que da cabeça do homem não sairia. Deus capacita ele para que ele possa trabalhar com todo tipo de material. E eu quero encerrar essa mensagem a você nessa manhã, perdão. Com Bezalel lá atrás, Deus lhe dá a capacidade, através do seu Santo Espírito, para que você possa ter a facilidade para trabalhar com qualquer tipo de material. E aqui eu não estou falando só de material de pedras brutas, eu estou falando de material humano. Aqueles corações endurecidos, aqueles corações que não conseguem entender ou compreender, que o Espírito Santo de Deus lhe capacite, e que nessa manhã você saia daqui com uma certeza, você é remanescente de algo que é muito maior do que você. Que você saia daqui dessa manhã com a certeza que Deus não lhe chamou à toa, Deus lhe chamou e o Espírito de Deus lhe dá capacidade para você permanecer de pé. Permanecer em pé. Vai vir lutas? Vai. Vai vir dificuldades? Vai. Mas permaneça de pé. Sabe aquele brinquedo, aquele João Bobo? Que quanto mais forte você bate, mais rápido ele levanta. Você já fez esse teste? Se você bate fraco no João Bobo, ele demora um pouquinho mais. Mas quando você bate com mais força, ele volta com mais força. Eu não estou falando que você é um João Bobo. Entenda bem. Mas que a capacidade que você tenha de apanhar, você tenha a mesma de se levantar. Fique de pé. Não quero cansar vocês, sei lá, apesar que é de manhã, né? Mas aqui é muitas informações para a gente processar de manhã logo, né? Mas eu saio daqui com o recado que Deus colocou no meu coração. Que essa igreja é uma remanescente. Leva isso. Você é um remanescente, William. Você é um remanescente. Continua nessa fé. Você já parou de gravar? Agora eu posso falar. Quando eu sair daqui, não volta a gravar. Não volta a gravar.